Esse é o Amibcast. Eu sou Caio Gouveia, seu anfitrião. E hoje a gente tem uma coisa diferente aqui, tá vendo aqui? Duas canecas. Quem vem tomar café comigo e veio com duas canecas, porque toma café bem, para falar sobre analgosedação no paciente crítico, é a doutora Viviane Veiga. Muito prazer. Doutora Viviane Veiga, que é gerente executiva das unidades críticas da BP São Paulo. Prazer inenarrável revê-la no Amibcast. Oi, Caio, alegria estar aqui com você de novo. E agora com duas canecas. Duas. Acho que descobriram que a gente gostava tanto de tomar café durante o Amibcast. E aí já deixaram duas canecas. Os maiores tomadores de café do Amibcast estão aqui presentes para você. Vivi, muito legal estar aqui com você de novo e para falar de uma coisa que nós dois gostamos muito, que é o cuidado da sedação e da analgesia no paciente crítico. E a gente tem falado bastante, né, desde a época que, nossa, parece que faz muito tempo, mas não faz pouquíssimo, que é o paciente COVID. O quanto foi difícil a gente sedar esse paciente, o quanto foi complicado a gente conseguir acertar a dose necessária que não deixasse ele ou muito sedado ou muito agitado. Como é que a gente vê hoje esse aprendizado que a gente teve nessa época, com falta de sedativos, com dificuldade de sedação? O que a gente aprendeu para os dias de hoje, na sua opinião? Caio, eu acho que esse é um ponto super importante. Eu acho que a gente teve coisas boas e coisas ruins. Então, acho que, assim, coisas boas, a gente aprendeu na raça, na luta, assim, só na raça. Só na raça. Ou seja, tinha dia que não tinha propofol, tinha dia que não tinha fentanil, tinha dia que não tinha bloqueador neuromuscular, e o que a gente faz? E aí a gente começou a resgatar novas drogas, começar a utilizar drogas que a gente não conhecia ou não tinha o hábito de utilizar. E a gente realmente passou por períodos muito difíceis, né? Então, assim, a gente, cada dia, quando a gente falava de protocolo de analgosedação, e, de repente, você se deparava... E aqui e ali, naquele momento, a gente não tinha hospital público, hospital privado, era do Oiapoque ao Chuí, todo mundo estava com a mesma dificuldade. E aí a gente falava, e aí, o que nós vamos fazer? Então, eu acho que o ponto bom, a gente começou a ter manejo de drogas que a gente pouco conhecia. A gente começou a trabalhar com doses diferentes, a importância do uso racional e falar assim, pô, eu só tenho 10 frascos de determinada droga, como é que eu vou fazer? E aí, reunião com farmácia, com gestor do hospital, como é que você vai fazer isso? Então, acho que aprendizados desse momento. Então, por exemplo, a gente tinha o quê? Restrição de medicamentos, de quantitativo. Então, sentar todo mundo junto e a oportunidade de sentar administração, farmácia, equipe médica de enfermagem e falar, vamos todos juntos trabalhar com analgosedação? E aquela bomba, será que estava calibrada direito? Exatamente. E os 10 ml hora? Quanto você está dando de sedação para o teu paciente? Para o Caio e para a Vivi, era os 10 ml hora. E igual. Sobe, vai para 20, vai para 30. O que é isso? Né? Então, a gente pensar o seguinte, a trabalhar, poxa, micrograma quilo minuto e miligrama quilo hora, a ter esse olhar diferente, e que a gente ainda precisa avançar muito em relação a isso, porque hoje a gente tem bombas, quer dizer, a gente nem precisa fazer mais a regrinha de 3, a com bomba certeza, dá pra gente. Já dá pra gente isso, é verdade. E por que a gente trabalha com droga vasoativa no micrograma e a gente trabalha com sedação no ml hora? Perfeito. Então, acho que isso é um ponto que a gente trouxe de aprendizado. Aí, drogas, por exemplo, a gente teve a cetamina. Poxa, não usava aqui, a colar. Que era um terror, né? Tu fala, vamos espantar, que a ketamina causa dissociação e o coma. E era uma vilã, né? Era uma vilã. Eu não podia usar no neurocrítico, porque estava relacionado à hipertensão intracraniana. É verdade. Lembra dessa história? Quem trabalhava com neurointensivismo, então, não chegava nem perto. Não tinha nem no hospital. Não tinha no hospital, exatamente. E aí você falava assim, não, mas espera aí quando você vai resgatar, mas já tinha as meta-análises lá de 2013 dizendo, é seguro utilizar. Pode usar. Mas a gente teve que esperar a Covid chegar para falar, nossa, peraí. É seguro utilizar. É seguro da gente utilizar. Então, a gente começou a tirar uns mitos, né? Todo mundo vai ficar alucinado, todo mundo vai... E a gente começou a aprender a usar. Né? Sem dúvida. Então, acho que a gente teve esses aprendizados. Então,
Uso de novas drogas. Não eram novas drogas, né? Eram drogas que a gente tinha no arsenal e não estavam no Abordagens nosso diferentes, né? Abordagens diferentes. Abordagens diferentes. E o uso racional desses análogos sedativos, a questão dos bloqueadores, mas também tivemos aí o ônus da história, né? Sempre tem, né? O famoso, a gente falou isso, né? Cobertor curto, né? Cobertor Vamos curto. falar do ônus. Então, qual o ônus dessa história? Dificuldade, como você bem falou. Tinha gente super jovem que não tinha nenhum outro fator de risco e que não sedava de jeito nenhum. Nenhum. E aí você falava, bom, tinha 4 sedativos na brincadeira, e você falava, desaprendi. Não sei o que eu estou fazendo. Não sei mais sedar o paciente. Você ficou com dúvida. Será que a droga que não deve ser? Deve ser água. Deve ser água, pode ser. Deve ser água, tá em falta, Tá em sei falta. lá de onde estão trazendo. E aí a gente pesou a mão. Pesou bem. Né? Pesou bem. E principalmente quando a gente fala de bloqueador neuromuscular. Eu ia chegar nesse ponto, mas você já chegou. Maravilha, já vamos passar. O que a gente usou isso, hein? O que a gente usou. Nossa. E agora, para tirar esse hábito, que foi tão hábito. difícil tirar lá atrás, né? Não usar bloqueador. E agora, como é que a gente tira? E agora a gente precisa trazer todo mundo de novo para o chão e falar, a Covid passou. Amém. Amém. Esperamos que continue, né? Então, assim, a Covid passou e agora não é porque o meu paciente faz uma sincronia que eu tenho que dar bloqueador neuromuscular. Exato, né? Então, isso, Caio, eu acho que é um ranço que a gente trouxe da Covid. Pesado, é um ranço pesado, é verdade. Pesado, que a gente vai ainda precisar trabalhar. E os nossos residentes que tiveram nesse momento, né? Formaram nesse momento. Que foram guerreiros aí, Total. tiveram com a gente aí nesse momento. Imagina um R1 de medicina intensiva, já pegou Covid de cara, que você falava... É isso que aprendeu. É isso que aprendeu. A sedar o paciente que não ventilava, que não Exato. sedava. Agora a gente precisa resgatar isso e falar, olha, calma, não é assim. Exato. Então, acho que isso a gente vai ter que ainda ter um período aí. Esse é o nosso trabalho agora nessa atualidade, tentar fazer com que a gente volte a boas práticas de sedação, obviamente juntando com tudo que a gente aprendeu, como você bem disse, na época terrível que foi a época da Covid. Exato. E falando nesse ponto mesmo, falamos já de bloqueador muscular, a dificuldade de tirar da ventilação algumas novas drogas vieram também com um intuito de falar para a gente, peraí, vocês estão usando muita medicação, essa medicação pode estar levando mais delírio. Algumas outras drogas vieram com surpresa de até diminuir um pouco o delírio. Você teve uma experiência boa com essas drogas nesse sentido? Eu tive algumas, o Precedex, o próprio, o que a gente fala, dexmedetomidina, o acetamina, que também teve um efeito interessante. E a gente percebeu que o delírio nesses pacientes que a gente via, que era a coisa mais frequente do mundo, que ficava a média ali era 6 dias de intubação, né? Que é uma média super alta. Super alta. Então, a gente via que esse tempo de ventilação mecânica junto com a sedação, o delírio é algo que era complexo. Como é o manejo do delírio hoje, considerando a nossa capacidade de entender o que a gente fez lá atrás, lá no Covid? Eu acho que isso era um ponto super importante, né? Porque quando a gente tirava a sedação, esses pacientes acordavam, né, de uma forma... E aí teve muita UTI, e eu vi UTIs de grandes centros fazendo antipsicótico rotineiro no desmame. Rotina. O famoso 6 em 6, né? 6 em 6, né? Então, a gente teve isso, porque estava vendo tanto Covids, né, tanto delírio hiperativo nesses Covids que começaram a usar antipsicótico de horário antes do desmame da sedação, o que a gente não tem evidência nenhuma na literatura. Então, assim, eu acho que essas novas drogas, e aí pensando, né, nessas drogas de meia-vida curta, então, a gente falar da desmedetomidina, a gente falar da acetamina, então, são drogas aí que vieram para mostrar para a gente que dá para a gente, sim, e fazer uma analgosedação de forma adequada, utilizando drogas com meia-vida contexto sensitiva menores, com menos delírio associado. A gente sempre tem que ter o olhar para o benzodiazepínico, né? Que a gente esqueceu, né? Midazolam virou droga boa de novo. Virou droga boa, virou do bem, voltou a ser do bem.
voltou a ser do bem. E aí é outra coisa que a gente precisa resgatar também. Então, o midazolam não é a droga do bem. Nem... Um anti-herói no máximo. Um anti-herói no máximo. Eu dei uma aula no Copat agora recente, e aí era drogas sedativas, análogos sedativos. Existe o vilão e o mocinho. Boa, excelente. Então, assim, excelente. O mocinho a gente não conhece. Porque, assim, uma coisa que a gente tem que lembrar, né? Não existe a droga ideal. Perfeita. Se tivesse. Não existe a droga perfeita. Mas a gente sabe que benzodiazepínico é o vilão dessa história. Claro, tem seu espaço em determinadas situações, mas não é a rotina, não é todo mundo que deita na nossa unidade e que precisa aí de uma analgosedação que vai tomar um midazolam na veia. Então, isso a gente precisa também tirar do Covid, que a gente trouxe muito isso também. Porque a gente deu midazolam para todo mundo. Todo mundo. Né? Então, acho que esse é o ponto. E aí, o delírio, a gente pensa muito na medicação, mas também as medidas não farmacológicas, a gente precisa reforçar sempre. Trazer equipe multi, mobilizar esse paciente, respeito ao ciclo sono-vigília. Então, assim, não é o antipsicótico. Né? Então, pensar em drogas que vão ter menos potencial de desencadear delírio. E uma coisa importante, assim, estratégias, né? Eu vou sedar esse paciente, eu já vou pensar no momento que eu vou tirar essa sedação. Exato. Então, quando começa o desmame? Quando eu comecei a sedar. Quando começa o desmame? É quando eu comecei. É igual reabilitação. Qual o conceito de reabilitação? Na hora que ele interna. Perfeito. A sedação, eu vou tirar quando? A hora que eu começo a sedação. É a menor dose pelo menor tempo. Esse é o melhor. É o perfeito, né? Seria o perfeito, né? E aí, Caio, o pessoal deve estar falando assim, mas o Caio e a Vivi estão em grandes centros, onde vocês têm acesso a tudo. E eu que só tenho acesso ao opioide benzodiazepínico, eu não posso fazer boa prática de sedação? Pode. Claro que pode. Sim. Né? E aqui a gente tem que falar para quem só tem benzodiazepínico e opioide. Como é que eu vou fazer? Menor dose pelo menor tempo possível. Ponto. Então, se você só tem midazolam com fentanil, você pode fazer uma excelente analgosedação? Claro que você pode. Mas sempre com esses conceitos, que eu acho que isso que é o mais importante. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que, levando em consideração esse conceito que você falou, achei fantástico. A menor dose pelo menor tempo. Ó, já pode marcar aí. Se tiver que ter um pop-up aí, vamos falar menor dose, menor tempo. Mas, chegando nesse ponto também, como é que a gente chega nessa menor dose, menor tempo? Aí nós vamos falar monitorização. E quando a gente fala em monitorização, as pessoas pensam, vai ter eletrodo, vai ter gráfico, vai ter computador, eu vou ter que saber ler isso. Qual é a monitorização mais ideal para o paciente estar em sedação? Boa pergunta. Sabe qual o custo disso? Zero. É a gente à beira-leito com esse paciente. Então, acho que isso é fundamental. Já está pagando o custo, né? Já está pagando. É você que está lá. Então, assim, é você que está lá que vai fazer essa monitorização com o quê? Com escalas validadas. Então, como é que você vai fazer? E aqui eu trago 3 importantes momentos. Boa. Avaliar a analgesia, avaliar a sedação e avaliar delírio. São 3 importantíssimos. 3 importantes. Então, assim, quem deve fazer essa avaliação de sedação? Todo mundo. Quem chega perto do paciente tem que estar apto para avaliar a analgesia, para avaliar a sedação, para avaliar delírio. Então, a partir do momento que você segrega, o médico faz sedação. Exato. O físio o TO vai fazer delírio e pronto. Aí você já segrega. Então, vamos todo mundo junto? Então, todo mundo pode fazer e deve fazer e um puxa o outro? Acho que essa é a questão. Quando você fala de analgosedação, e nossos trabalhos, né, Caio, de analgesia em UTI, eles são dados que cortam o coração da gente, de falar mais de 50% com dor moderada grave durante a internação de UTI. Então, os nossos dados são muito ruins, né? Quando a gente pega práticas de analgesia dentro da terapia intensiva, os trabalhos realmente falam, temos um grande caminho a percorrer. A gente faz analgesia, porque a gente fala assim, pós-operatório de cirurgia de coluna, o paciente está com dor. Mas dói mesmo, né? É natural que dói. Você acha que não vai dar, né? Não vai doer uma cirurgia dessa? Então, a gente precisa tirar... Dipirona a critério. Dipirona a critério. A critério.
Então, é uma coisa que a gente precisa trabalhar isso dentro do nosso conceito também de valorizar. Aí começa assim, dor é subjetiva. É subjetiva. Lógico. Cada um tem a sua do jeito Sim. que for, né? Só que a gente precisa valorizar o que é subjetivo. Porque a gente sabe que o paciente que tem dor vai ter mais delírio. Com certeza. Então, a gente precisa trazer isso. Você me perguntou e eu fiquei aqui, eu abri várias caixinhas na minha cabeça. Aqui é assim, aqui a gente vai abrindo pop-up. Pop-up e não fechei. E aí bati no microfone, aquela história. Também. Estamos aqui, estamos juntos. Como que a gente vai fazer? Avaliação, então, monitorizar esses pacientes para analgesia, sedação e delírio. Analgesia. A gente tem 2 momentos, 2 tipos de pacientes. Com interação com o examinador, então, Caio, quanto você está de dor de 0 a 10? Ok. E se você não interage com o examinador? Aqui é um grande problema. Tem gente que acha que quem não interage não tem dor. Coitado. E aí o paciente está em ventilação mecânica, começa a agitar, o que você faz? Bloqueia. Pronto. Não consegue se comunicar, não consegue se mexer e continua com dor. Ou você dá bloqueador, ou você dá benzodiazepínico, ou ambos. E aí o que você faz? Você só piora. Você piora o prognóstico desse paciente e você não trata a causa base, que é a dor. Então, assim, hoje a gente tem escalas validadas para avaliação de dor nesses pacientes. Então, BPS, CPOT são escalas validadas que a gente precisa aplicar. Sedação. Sedação, a gente também tem escalas validadas. Então, a escala de Haas, a escala de SAS, todo mundo dá para fazer, dá para aplicar. Capacite a sua equipe. Capacite todo mundo. Faz parte do exame físico comum, né? Se você faz. vai lá, olha a pressão, você consegue ver um Haas. Então. Você consegue ver um BPS. Exato, né? exato. Com certeza. E delírio? KSU. E aí você fala, poxa, mas eu vou aplicar mais uma escala? E tem até um trabalho interessante. Quanto tempo se demora, mais ou menos, para aplicar um KSU? Completinho, assim, aquele que responde tudo sim. Perfeito. 2 minutos. É muito pouco, né? É muito pouco. Então, do seu plantão de 12 horas, você vai gastar 20 minutos. Então, acho que essas coisas a gente tem que ter. Isso se todos os pacientes tiverem de fato... Que não tem. Que não. Tem aquele pós-operatório rapidinho que já está dando alta, né? Exatamente. Né? Você não vai ter os seus 10 leitos da UTI com esse perfil de paciente. Mecânica, grave. Exatamente. Tem monitorização, tem o tipo 2, tem prioridade. Então, é de fato algo que tem que ser sistemático. E, olha, se eu não conseguir fazer, eu fui ver uma vez, né? Vi a primeira vez agora, aí eu voltei, aí falei, olha, o paciente está um pouco agitado. Eu falei, tá em delírio? Fiz o KSU, tá sim. Falei, pronto. Então, o primeiro que eu fiz não tava, mas você foi lá e fez, e tá, eu vou lá ver. Vamos ver junto. E aí, o que você falou, você gera de fato a transdisciplinaridade que a gente quer. E não aquele negócio, é especialidade. Não, esse aqui é o TO que vê, esse aqui é o neuro, esse aqui é o médico. Não, todo mundo vê junto, né? Todo mundo busca resultados juntos para tentar fazer a melhor sedação no paciente. Seria, então, essa procura das escalas validadas de fácil aplicação. 2 minutinhos? 2 minutinhos. 2 minutinhos. 2 minutinhos. Menos que o miojo, né? Menos que o miojo. Miojo é 3, né? 2 minutinhos, olha lá. Menos que o miojo, dá tempo de almoçar ainda. Não, maldade. Miojo não conta, né? E outra coisa importante, valorizar a família. Família que diz pra gente, ele tá diferente. Faces de dor. E a gente fala, imagina. Valoriza a queixa da família. Ela conhece. Se ela tá do lado ainda, tá ajudando a gente. Se ela tá do lado, né? Nos ajuda. Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa trazer também. Olha, ele é muito agitado. Não é? A gente não é de, não, tá agitado. Não, isso é um dado importantíssimo. Olha, ele fala que ele quase não tem dor em nada. Olha, nunca senti dor. Olha, nunca senti dor, A gente tá lá com fentanil, mandando 150 microgramas hora para esse paciente. Às vezes, podemos tentar tatear para dar menos. Claro. E dar menos efeito colateral, né? Claro. Então, eu acho que esse ponto é fundamental. Ouvir a família e o paciente, óbvio. Eu, paciente. E uma coisa importante, conceito de analgo-sedação. Analgesia antes da sedação. Seria o primeiro mandamento da analgo-sedação? Seria o primeiro mandamento. Primeiro mandamento, então, analgesia sempre antes? Analgesia first. First. Fala First, bonito. analgesia. Analgesia antes da sedação. Perfeito. Isso é super importante. Então, busquem analgésicos. Então, ou você vai dar opioide, você vai dar uma dipirona. Aí tem o pessoal que fala assim, não, mas eu vou dar opioide contínuo.
Cuidado, a gente tem que lembrar também que a gente precisa desmamar. Então, nós não vamos dar opioide contínuo da hora que o paciente chega, a hora que o paciente sai. Ah, mas vou dar dipirona para o paciente da UTI? Sim! Por que não? Por que não? Né? Então, quando a gente pensa, vou desmamar esse paciente, eu tenho que pensar o seguinte, eu vou desmamar. Eu estou com um opioide potente, esse paciente está com fentanil contínuo. Eu vou desmamar? Peraí, ele não vai ter dor? Então, será que é o momento de eu transicionar para uma desmedetomidina, que não dá depressão respiratória, Exato. E eu posso desmamar tranquilo? Então, lembrar também disso. Às vezes a gente fala assim, vamos desligar a sedação, vamos desligar a analgesia, tira tudo. E aí o cara acorda, tatua, mas não sai do PCV, não do sai controlado, do PCV. assiste controlado lá. Exatamente. Fentanil é forte para bloquear o síndrome respiratório. Claro que sim. Fortíssimo. Então, a gente tem que ter esses macetes também no desmame do opioide, né? Então, vamos fazer a transição para EV intermitente, para a gente não retroceder. Porque aí a gente agita, muitas vezes o que a gente faz? Volta a tudo. gente esquece, né? Volta tudo, ou então pior, dá o sedativo e não dá o analgésico. Exato. Que é bem frequente, né? Que é bem frequente. frequente. Ou dá propofol, ou dá midazolam. Ou o combo. Ou o combo, e você não dá analgesia para esse paciente. Sem dúvida, esse ponto da analgesia e o uso, às vezes, que fora de ordem das nossas ferramentas que a gente tem para tentar ajustar. Sedar, né? A ideia principal do sedar é acalmar. Não é botar para dormir, botar em coma. Não é bem isso. Né? A gente tem situações que a gente tem que deixar o paciente em coma, mas situações que a maioria das vezes é não. Né? E a gente até tenta sedar por metas. Isso eu queria falar. A gente tinha antes, tem aquela bela velha história de falar, vamos fazer o despertar diário. Né? O despertar diário sempre foi algo importante, até porque a gente sedava muito pesado lá atrás. Né? Claro. Muito pesado. E o despertar diário era a chance de a gente conseguir tirar do ventilador o paciente e isso funcionava bem. Mas a gente sabe que muitas vezes o despertar diário é aquela faca de 2 gumes. Tirava, demorava para acordar, quando acordava lá por volta das 8, 9 horas da noite, ninguém conseguia segurar, todo mundo pulando assim, e volta a sedação mais forte que estava antes. E aí tenta despertar de novo no dia seguinte. Será que essa sedação por metas hoje não seria uma medida mais inteligente para a gente conseguir deixar ele na nossa mão? Falando até daquilo que você disse previamente, que é sedar por menos tempo e com menos dose. Eu gosto muito. Então, assim, quando você fala de estratégia, então, você pode sim. Quando a gente vê na literatura, você não tem diferença. Ou sedação por meta, ou sedação intermitente, ou o despertar diário. Qualquer uma das 3. Eu, particularmente, eu gosto da sedação por meta. Então, só que para isso você tem que capacitar a tua equipe. Porque quando você fala, eu quero um RAS de menos 2 a 0... O que é isso? O que é isso? Se a minha equipe não está sabendo do que se trata, aí está fadada ao insucesso. Exato. E também, quando se fala sedação por metas, não é aplicar RAS, por exemplo, uma vez ao dia. Que aí também não faz sentido. Não faz sentido. Então, aqui a gente precisa... Eu gosto muito da sedação por meta, onde você tem o quê? O que você quer para o paciente? Então, hoje, a maioria dos pacientes da UTI, a gente tem o quê? O que a gente tem como alvo? Um paciente calmo, confortável, colaborativo, comunicativo. É esse o alvo da nalcosedação, da maioria dos pacientes. Quando eu penso numa sedação profunda, quem que é o paciente que eu preciso de uma sedação profunda hoje? Paciente com hipertensão intracraniana, paciente com status epiléticos não controlado, hipertensão intracraniana não controlada. Não controlada. E o paciente com SARA que ainda precisa de altos parâmetros ventilatórios. Para a gente evitar eventos adversos. Para a gente evitar eventos adversos, exatamente. Fora isso... Então, assim, fora isso... Fora isso... Sedação superficial. Total. E aí eu acho que aqui, né, para quem está assistindo aí o nosso Amibcast, façam uma reflexão. Então, vocês estão aí antes de dormir, quando deitar quando deitar a cabeça no travesseiro, pensem. Será que dos meus 10 leitos... Quantos tão que tão superficiais? E aí você, por exemplo, que é diarista, que é coordenador de unidade, também olhem para o macro, porque às vezes a gente está lá e deixa todas as metas bem estabelecidas. Mas a minha equipe não está com este olhar também da nalcosedação. Aí você chega no dia seguinte, você deixou o paciente com RAS de 0. No dia seguinte, você chega RAS de menos 5. Aí... agitou à noite.
Vai fundo, né? De 0 a 100. É Ferrari. É Ferrari, é de 0 a 100. Plantão noturno Ferrari, 0 a 100. Então, isso aqui é uma coisa que a gente precisa também começar a ter esse olhar para essa continuidade, plantão dia, plantão noite. Então, qual que é a estratégia de sedação, de analgosedação, nas 24 horas? Perfeito. E não é a estratégia do dia e a estratégia da noite. Senão bagunça tudo. Exatamente. Buscar, então, sempre homogeneizar a conduta do dia e isso a gente passar para a noite. Ó, o planejamento nosso é esse. Exato. Se você conseguir, ó, se ele passar disso, aumenta um pouquinho. Melhorou? Aí faz um bolos, né? Pessoal, é isso uma coisa que eu queria falar. E o bolos? O pessoal usa muito pouco bolos. E a gente falar de farmacologia, como você falou muito bem, paciente COVID foi bastante difícil por vários motivos, né? Inflamado, aumento das proteínas, ligação de proteína com a sedação. Quando libera essa proteína, já que ele fica desnutrido, aí diminui a ligação rapidamente, você tem aquele boost lá, que aumenta a sedação dele rapidamente também. Ao mesmo tempo, disfunção renal, aumenta o volume de distribuição. Então, tem muito efeito colateral, mas demora para chegar até onde a gente quer que haja, né? Então, tem muita coisa aí falando a favor da gente ter uma dificuldade maior nesse paciente inflamado, que foi o COVID, que ele é o exemplo do paciente inflamado, e a gente trazer para hoje. Poxa, se o paciente está inflamado e ele está agitado agora, e porque eu tirei a sedação, a lógica seria fazer bolos ou aumentar o ml hora? Que esse é o nosso padrão. Aumenta ou melhora lá? Melhora, dá uma melhorada. Eu acho que essa... Uma melhorada. Que a gente, a partir de agora, após esse Amibcast, a gente não vai fazer em ml hora. Aqui. A gente vai fazer em microgramas. Aí essa grande questão. Quando a gente fala... então, que situação que está meu paciente? Meu paciente está arrancando tudo, né? Então, aí, vale a pena fazer um bolos? Aqui eu acho que até vale a pena. Mas cuidado quando a gente faz o bolos, porque a gente aumenta eventos adversos. Então, por exemplo, quando eu faço bolos de um alfa-2 agonista, por exemplo, ele pode bradicardizar, ele pode instabilizar, hipotensão, exatamente. Quando eu falo de um opioide, eu vou fazer um bolo de fentanil, eu posso ter rigidez torácica associada. Então, aqui eu tenho que tomar muito cuidado. Então, é claro, por exemplo, o paciente está arrancando tudo, pulando da cama. Ele vai se estubar. Eu vou fazer um bolo. Fora isso, será que é tão de repente que ele faz isso? Ou será que a gente que não estava tendo esse olhar da vigilância... A gente vigilou ele pouco. E quando viu, ele estava com as perninhas fora da cama, que a gente... Né, não acontece. Passando no corredor, olha, perna fora da cama. Perna fora da cama. Então, cuidado. A gente pode, sim, situações, né, mais pontuais, mas cuidado. E também bolos de quanto, né? Não, aperta aí e deixa. Aí depois, liga na hora, prepara na hora, tá chocado. Exato. Cuidado com isso. Então, cuidado com bolos. Sim, concordo. Sem dúvida nenhuma. Tem o seu benefício, mas também tem o seu malefício, ao passo que também a gente aumentar muito o ML, vai aumentando a melhora, até funcionar. Funcionou, agora funcionou, também ficou. Não vai mais. Funcionou e ficou. E aí, RASO menos 5, -5, pupila miótica. Nossa, vamos fazer uma tomo. E aí entra aquela velha história que também é um dos fatores, né? A quantidade de exames neurológicos que são feitos de maneira desnecessária. E quantas vezes a gente coloca o paciente em risco de trazer ele levar uma tomografia? Frequente ou não? Muito. Isso é de todo dia, né? Então, quando a gente fala de sedar demais, e a gente sabe por literatura que a gente seda demais os nossos pacientes, isso é um fato. A gente aumenta, porque esse paciente não acorda. Não acorda, vai para tomo. O que a gente tem de evento adverso durante o transporte, poxa, quem trabalha em UTI sabe disso. O paciente vem, primeiro, ele está no ventilador. O ventilador de transporte, muitas vezes, ele não tem ali os mesmos parâmetros que esse paciente está no ventilador, que ele está ali no leito dele. No principal. Ele se estuba, ele perde catéter, né? Ele broncoaspira. Então, assim, inúmeras complicações a gente tem durante o transporte do paciente crítico. Então, assim, por mais que vá com uma equipe multiprofissional, mas a gente sabe que tirar o paciente grave do leito é um risco. Sem dúvida. Então, se a gente pode mitigar esse risco, por que não? Melhor, né? Melhor. Se puder mitigar, melhor. Antes da gente falar, né, sobre as nossas mensagens para casa do Amibcast, nós vamos falar agora de uma coisa muito interessante. Nós vamos ter um simpósio Cristália, que eu ouvi falar disso, é isso mesmo? Simpósio Cristália no CBMI.
CBMI. Da doutora Viviane Veiga, para falar mais sobre isso aqui que a gente está falando, que é a coisa mais legal da terapia intensiva. Também vou falar que é legal, eu gosto mesmo. Que é a sedação e a analgesia, é isso mesmo? É isso mesmo. Então, a gente vai falar aí desses desafios da analgosedação. Então, o simpósio satélite lá no CBMI, a gente espera todos vocês. Aqui a gente deu um gostinho. É um gostinho bom, né? Foi um gostinho bom. Lá vai ter mais. Para você que não viu ainda, porque eu não sei se vai ter lançado ainda, mas se lançou, você vai ver 2 vezes e você vai gostar demais. Agora, quem for no satélite lá, não, satélite não, né? No stand da Cristália, também vai poder pegar a sua camiseta. E que camiseta é essa aí? Camiseta do intensivista. Eu vi que tem uma camiseta. Olha, tá abrindo o Windows aqui, pessoal, calma aí. Vamos ver na tela aí, ó. Camiseta do orgulho de ser intensivista. Olha lá, pessoal. Então você vai ter uma aula de sedação e analgesia que você nunca vai esquecer. Vai linkar com o meu, né, nosso Amibcast e vai ganhar essa belíssima camiseta para você utilizar o orgulho de ser intensivista durante o nosso congresso. E agora, a nossa mensagem para casa. Quadro novo, mensagem para casa. Quadro novo, bom, mensagens para casa. Então, assim, menos é mais em terapia intensiva. Eu acho que hoje a gente está nesse movimento da terapia intensiva que é menos sedação, menos volume, menos antibiótico, menos catéteres. Então, a desinvasão precoce, esse olhar, né? Então, antes a gente tinha esse movimento da terapia intensiva, coloca. Hoje a gente está vendo que menos sedação, tirar esse paciente, menos acamado, tirar esse paciente do leito, é isso que vai trazer benefício, né? Não existe a droga ideal, mas a gente sabe que nós temos drogas mais seguras, evitar o uso de benzodiazepínicos, essa é a mensagem. E se você só tem benzodiazepínico com opioide, ok, você pode fazer boa prática. E a mensagem final, menos dose por menos tempo. Acho que esse excelente. é o... Menos dose é o nosso tema hoje. Menos dose por menos tempo. Fantástico. Muito obrigado. Foi fantástico o nosso bate-papo mais uma vez, né? Vamos fazer mais vezes. Só para garantir, vamos fazer mais uns 3, só para, né, bater com o da outra aula. Fantástico. Pessoal, esse é o Amibcast. E você, não esqueça, quem vem tomar café comigo no próximo?